Conforto. Ato ou efeito de confortar, ou de se confortar. Apoio recebido no momento de aflição ou frustração. Aquilo que te fortalece, que te revigora. Sensação de prazer, de bem-estar, de sossego e acalanto. O que é conforto para você? Quais são as memórias que te trazem essa sensação de bem-estar? Eu sou Ana Flávia Cavalcante e esse é o Histórias de Conforto. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Flávia Cavalcante, esse é o podcast Histórias de Conforto, criado e apresentado por mim, em parceria com a Comfort, a Mami Comfort. E por falar em Mami, eu tô aqui hoje muito feliz. Esse é o último episódio, eu tô me sentindo assim, muito realizada, abençoada, porque a pessoa que tá aqui comigo hoje na minha frente, que vocês já vão ver, é a pessoa mais importante da minha vida. E eu acho que é a pessoa importante da vida de praticamente todo mundo, que é a minha mãe, Val Cavalcante, que veio participar desse podcast e conversar comigo, com vocês, com a gente, trocar um pouco as histórias dela, as histórias de conforto que ela tem e desconforto, né, mãe? Porque Sim. a vida é um misto de conforto e desconforto. Então, tô muito feliz, mãe, que a senhora tá aqui. A gente fala muito em casa, quer dizer, a minha mãe fala muito assim, em várias situações que a gente vive, ela fala: quem diria, hein, filha? Quem diria que estaríamos aqui, né, mãe? Exatamente. Quem diria realmente, porque vida, infância que eu não tive, né? Posso dizer assim. Bem sofrida, não tive tempo assim com a minha mãe. Vivi com outras pessoas, com uma mulher que me criou. Foi bem sofrido. Então a gente fala, né? Quem diria estar aqui hoje, para mim, não sei se é começo ou fim, mas é o conforto, né? É o Para mim é o conforto. conforto. Pra mim também. Esse é o conforto de tudo. Ô, mãe, então assim, a gente tem feito aqui no podcast uma conversa. Que eu acho que tem um pouco a pegada da peça, né? Pra quem não sabe, eu fiz uma peça com a minha mãe, eu já contei aqui no podcast algumas vezes, na introdução, contando um pouco da história do podcast, como é que nasceu esse desejo. E ele tá totalmente atrelado à peça que a gente fez juntas. A gente fez uma peça o ano passado, em novembro de 2023, vai pra ser mais precisa, que se chama justamente Conforto. E aí, a partir dessa peça, nasceu o podcast, né? E na peça, a minha mãe faz uma participação muito especial. Ela traz um pouco das vivências dela como uma mulher, uma pessoa e também uma ex-faxineira, né, mãe? Minha mãe fez faxina a vida toda. E aí, que nem na peça a gente faz aqueles 3 atos, né, mãe? São 3 partes, Sim. né? Eu queria começar, então, perguntando pra senhora, assim, como é que foi? Como é que foi sua infância? Eu sei de tudo, tá, gente? Tô fingindo que eu não sei. Mas eu sei, mas eu queria quero muito que a senhora conte pra gente, pra quem tá nos assistindo aqui agora, um pouco da sua saída, né? Onde é que a senhora nasceu? Que casa foi essa? Como é que foi essa sua primeira infância? A minha primeira infância eu me lembro, assim, tipo até uns 7, 8 anos mais ou menos. Que eu fui criada, quer dizer, nascida em São Paulo. Fui criada, bem dizer, em creche, que até a época que minha mãe pôde conservar a gente na creche. Estivemos em creche, só que com o tempo acabou essa idade, né? Acabou ficando com a minha mãe. E nesse meio tempo muito sofrido, bastante sofrido. Uma parte muito boa com a minha mãe que eu me lembro, quando eu era criança, que ela dava o banho, sentava todos os irmãos na beira da porta, enquanto eu me lembro dessa fase. Aí tomava um chazinho com um pão ali do lado. E foi indo até uma parte bem difícil, né? Que minha mãe que criou também a gente sozinha. Meu pai jogava muito, saía, voltava depois de muito tempo. E quando ele voltava, minha mãe tinha sido despejada, pagava um aluguel, ela pagava aluguel, e tinha sido despejada. Estava na rua com a gente embaixo de uma mesa, e apareceu uma mulher, né? Uma senhora, dizendo que queria uma menina para a companhia, e foi justamente eu que fui para a casa dessa mulher, porque minha mãe não tinha condições de
cuidar da gente. Eram 4 irmãos, né? Então cada um foi para um lugar. Não sei os meus irmãos, mas eu fui para um lugar péssimo. Péssimo, porque a senhora foi criada com uma outra família, é isso, mãe? Sim, com uma mulher que dizia que queria uma menina de companhia, de dama de companhia nessa época. Na minha mente eu achava que dama era de companhia, era para ficar do lado da mulher, passear, sei lá, tá junto com ela, né? Uma companhia, né? E de repente, quando eu cheguei lá, não era assim. Era uma pensão, né? Que só para homens com 12 quartos. Eu sempre acho engraçado eu falar essa parte, mas tem que falar. 12 quartos, cada quarto, 4 camas. E quem cuidava desta pensão, tipo arrumar a cama, fazer as coisas, a arrumação, era eu. Tanto que eu fui tirada da escola na 3ª série, porque eu não dava conta de cuidar de tudo isso. Entrava na escola às 11 horas. E nesse meio tempo, acho que ela preferiu realmente ver a casa organizada do que eu estudando. E eu fui cuidando da casa como se fosse uma adulta mesmo, né? Uma pessoa que não tinha noção nenhuma. Mas enfim, eu estava ali passando escovão, tirando cera velha, que antes, como eu sempre falo também, usava muito uma cera cardeal. E ela era vermelha, e com o tempo ficava muito grossa. Então tinha que passar escovão, palha de aço, querosene para tirar toda aquela cera antiga, depois colocar tudo de novo e dar brilho. Da mesma forma, no escovão, para lá e para cá, empurrando aquele. E fora isso, né, eu dormia no chão. Ela tinha essa pensão, uma copa era grande, eu dormia na copa, dentro da caixa de uma geladeira, porque não sei se devido eu fazer xixi na cama, mas era muita maldade, independente, né, disso. Eu dormia dentro dessa caixa, os rapazes de manhã passavam, me viam ali, entre outras coisas, né, pensão só para homem, e foi indo. E a casa com tanto colchão, porque ela tinha um depósito de colchão, que nesse depósito era até onde eu ficava de castigo, que eram os momentos que eu tinha para brincar, para sei lá. Ela me colocava trancada ali dentro. Então, como tinham vários colchões, eu achava isso um absurdo, ironia, né? Porque uma criança com a idade que eu tinha, além de fazer todo o serviço pesado, dormia no chão, dentro dessa caixa, enquanto havia um depósito de colchões para trocar quando ficasse velho dos pensionistas, né? E foi indo, comida estragada, comida passada, tanto que eu sou muito exigente hoje com comida. Comida para mim tem que ser fresca, acabar de fazer, pôr no prato e comer, porque qualquer cheirinho, qualquer coisa ali me incomoda, me faz mal, né? E bem tensa nessa minha infância, bem pesada. Não podia brincar quando chegava visita com crianças, ela me colocava do outro lado da casa. E às vezes, para o meu azar, alguma criança escapava e ia brincar comigo, né? Chegava lá, me via, né? Do outro lado, oi. A gente começava a conversar. Aí eu falava para a menininha assim, sobe aí, você pula, eu te pego e tal. Nesse vai e vem, eu não peguei a menina, caiu, apanhei de novo. Eu apanhava muito, né? Ela me... Eu não sei o que eu fazia, eu devia ser bem uma criança danada, não sei. Ou porque eu não fazia o serviço direito, ou por algum motivo, eu apanhava bastante. Já saía de manhã, 6 horas da manhã, da cama, ela me chamava assim, levanta, desgraçada. Não sei, ela devia ter um ódio muito grande, né? Para fazer isso com uma criança. Aí ela já vinha com fio de ferro, esses fios de geladeira mesmo, grosso, preto. Batia, fazia eu levantar, eu levantava para começar o trabalho. E quando ela, não sei, ela mandava eu ao mercado, não sei se todos conhecem, mas chamava Eletro Radiobras, em Santo Amaro, Largo 13 de Maio, onde eu morava. E eu demorava muito, né? Tinha fila para comprar as coisas. Quando eu voltava, era um coro. Se eu comprasse uma coisa diferente, por exemplo, eu falava, Val, traz uma lata de massa de tomate.
elefante. Só que eu sempre fui rápida. Falei, bom, não tem elefante, eu vou levar marca-peixe, que era essas épocas, esses nomes. E do jeito que eu entreguei a lata de massa para ela assim, ela virou e jogou na minha cabeça. Fez um corte aqui. Desceu o sangue na hora. Eu tenho meio altinho por esse motivo. E só maldade, realmente, né? Aí me pegava, punha eu no meio da perna dela, a cabeça minha no meio da perna dela, e me batia nas costas. Minha irmã uma vez olhou e falou, por que você não mostra para a mãe? Eu falei, eu vou mostrar para a mãe, ela vai embora e eu vou apanhar mais. Minha mãe talvez não teria condições de me levar embora dali. E quando a minha mãe chegava lá, ela fazia uma mesa legal. Colocava pão doce, colocava as coisas para um café, né? Para receber minha mãe. E minha mãe vendo aquilo, ela não ia acreditar que a mulher faria aquilo comigo, né? Quando ela fosse embora. E foi indo, foi passando. Como eu disse, eu ficava de castigo dentro desse quarto, que era esse momento que eu tinha para distrair um pouco, porque eu subia lá em cima, os colchões pulava, fazia aquela festinha, né? Eu sozinha ali, os colchões. Mas aí a hora que eu via ela vindo pelo corredor, que a casa era aqueles tacos antigos, quando eu vi o barulho do chinelo dela, eu já ficava quieta ali, tensa, né? Eu acho que eu sou tensa, assim, meia dura, essa dureza de corpo, não sei. Acho que é até por isso também. Que às vezes eu tento fazer assim, sabe? Me soltar, relaxar. Mas acho que a vida já me trouxe essa dureza, né? De tudo. E foi indo, né? Um dia minha avó foi me visitar. A mulher olhou para minha avó, filha dessa mulher, que a filha dela até que era mais ou menos boazinha. Olhou para minha avó e falou, leva a neta da senhora daqui. Porque aqui ela é tratada pior do que um cachorro. Né? Aí minha avó me levou embora. Fui para casa da minha mãe. Chego na minha mãe. A vida dela, se a minha estava dura dela, era pior, né? Porque ela tinha 4 filhos. E às vezes eu falo assim, quem olha de fora pensa que mãe também é essa que pega e dá um filho. Mas, sinceramente, se a minha mãe não tivesse feito isso comigo, hoje eu não estaria aqui, né? Contando essa história. Minha mãe não teria condições de cuidar de 4 filhos embaixo de uma mesa. E fui para a casa da minha mãe. Quando chego perto da minha mãe, achei que ela fosse dar um abraço, né? Mas com a dureza de vida que ela tinha, ela não pensou nisso. Ela já pensou logo assim, né? Você precisa arrumar um trabalho, né? Eu tô falando assim meio mansinho, mas ela falou bem agressiva, né? Como que ela falou? Você precisa arrumar um trabalho. Eu arrumei o trabalho em casa de família, lógico, né? 15 anos mais ou menos eu já estava. A senhora foi trabalhar em casa de família. Casa de família. Várias casas, né? Bem, umas mais ou menos, umas ruins, outras piores. Trabalhei vários anos em várias casas, né? Nessa época como mensalista. Eu ainda era uma criança, né? Então lavava, arrumava, passava, cuidava de criança, dormia no emprego. Muitas vezes estava dormindo, a patroa chegava, alguma visita. Uma das vezes eu até menti, não é que eu menti, fiz de conta que eu estava dormindo, né? Chegava, a gente tinha que levantar da cama e ajudar ou servir ou fazer alguma coisa, lavar as louças no momento, ficar ali por perto da patroa para ela servir bem a visita, né? E uma das vezes ela foi até o meu quarto, bateu na porta, tocou campainha, porque tem umas campainhas também, chamava a gente por campainha, né? E campainha era usada no pescoço das vacas no pasto, né? Para elas não se perderem do rebanho. Aí ela falou, ai Val, te chamei tanto ontem à noite, bati no teu quarto, toquei a campainha para você vir, e você não veio. Eu falei assim, eu estava dormindo, tomei um remédio para dor de dente, que eu estava com muita dor de dente. Dor de dente eu estava realmente, mas não estava dormindo, né? É porque eu achei um absurdo a gente ter que estar deitada, é hora de dormir, quer dizer, até deitava mais tarde que eles, e de repente chega uma visita e você tira a empregada para
Fazia um café, fazia um chá, fazia não sei o quê, fora do horário de trabalho, né. E aí o tempo foi passando, adolescente, arrumei vários namorados, tive várias vivências, mas não tive sorte com ninguém na vida, né. Acho que eu já vim sozinha, fiquei sem família, com as pessoas que eu me relacionei não dei certo. Aí um dia eu olhei assim para o céu, né, para o tempo, olhei para o tempo e falei assim: "Deus, dai-me um filho, porque um filho eu sei que vai ser meu. Aonde estiver, onde eu for, a gente pode dar umas brigadinhas, lógico, o filho sai, vai para longe, mas volta para poder estar ali, né". Eu sabia que ia ser meu, ninguém ia tirar de mim ou ia me mandar para algum lugar. E, né, tive essa minha filha que linda, maravilhosa, tenho mais 2 filhos, a Nathalie, que está em casa em Atibaia, César Augusto também, mas criei também sozinha meus filhos. Aí o que que aconteceu? O pai das minhas filhas arrumou uma outra mulher, elas eram pequenas, separamos, né, aí lá fui eu de novo trabalhar, aí como diarista, porque diarista eu tinha dinheiro todos os dias, cobrava faxina e tal, fazia meu serviço, de tarde pegava o dinheiro. Só que cada casa, uma tragédia, né. Peguei umas boazinha, mas peguei umas bem ruinzinhas. Ô mãe, você, foi primeiro faxineira mensalista, né, dormia no trabalho, e aí depois você teve filho, eu e outros filhos, enfim, mas foi criar os seus filhos com o trabalho da faxina, né. Isso. E eu queria perguntar pra senhora, assim, como que foi o seu sentimento, e é até hoje, né, porque a senhora tá aí, tá viva e pensa sobre as coisas que viveu e reflete sobre o tempo. Como que a senhora vê a situação da trabalhadora doméstica na sociedade brasileira? Como que a senhora, contaria essa história, sei lá, se chegasse um extraterrestre aqui que não sabe de nada, não entende nada, e a senhora com essa vivência de tantos anos, né, a senhora foi faxineira desde os 8, né, mãe? Que a senhora É, entrou nessa 8, casa, 9 foi anos. adotada por essa família, essa bruxa, com 8 anos, né, e sempre fazendo faxina, e a senhora se aposentou com 60 a mais, né, então como que a senhora vê a condição da trabalhadora doméstica na sociedade brasileira? Eu não vejo, né, vamos por aí, porque é um absurdo, eh, serem tão maltratados, não ter um direito assegurado, né. Dentro de uma casa, essa diferença tão grande, de não poder estar no meio dos patrões, não poder fazer nada que mexam com eles, que vai contra o que eles querem de uma empregada doméstica ou de uma faxineira, né. Porque eu digo por mim, eu tenho que lembrar de algumas passagens, porque aí dá para entender melhor, né, o absurdo que é. Eu fui tratar trabalho em uma casa e a mulher olhou para mim, eu sempre faço questão de explicar, porque tem uma forma de se falar, né. Eu cheguei na casa da mulher, ela dessa assim, patroa, ela falou para mim assim, mas bem tipo agressiva: "Você lava a louça?" Eu falei: "Não". "Você limpa fogão?" Eu falei: "Não". E olhei para ela e falei: "A senhora sabe o que que é o trabalho de uma diarista?" A diarista ela limpa atrás de móveis, lava paredes, limpa chão, puxa tapete, esse trabalho é da diarista. Mas eu falei por quê? Pela forma que ela falou comigo. Aí ela olhou para mim e falou: "Empregado na minha casa, come em prato e copo descartáveis". Eu olhei para ela e falei: "Por quê? A senhora é doente?" Né, porque eu tinha que fazer essa pergunta, eu tinha certeza da minha saúde. Então são umas coisas que acontecem que deixa a gente, assim, no abismo, né, de você não ter um horário para comer correto, eh, não tem geralmente não pode sentar na mesa, não pode passar no local na hora que está se fazendo o almoço, sentado com as famílias, muita muita insegurança para doméstica, né. A gente trabalha assim, porque enfim precisa mesmo, doméstica, diarista, mas poderia ser diferente, né, tratar com igualdade, isso que eu acho.
Então, não é fácil a gente ter que criar os filhos, deixar eles sozinhos, porque enquanto as minhas filhas ficavam em casa, você cuidando da sua irmã, depois do irmão junto, eu estava lá cuidando de uma outra criança, que eu era babá, que a criança me amava, né? Dormia comigo. Uma criança que vem empregada no café da manhã, a mãe sai também, você cuida dela direto, ela cria um vínculo, a gente cria um vínculo. E enquanto isso, meus filhos em casa, sem ter um almoço, uma comida decente, uma orientação melhor de vida, né? As orientações que tinham seria como? Finais de semana, sábado e domingo. Então não é fácil a gente ter que seguir como doméstica sem nenhuma segurança, sem uma proteção, uma coisa que faça até que a pessoa se sinta realmente melhor, né? Essa historinha de falar, você faz parte da família, a gente acredita, né? Principalmente uma pessoa que vem eu sem família, qualquer pessoa que falar se faz parte da família, pronto. Mais ou Nossa, menos. Depende da família, depende, né? mas aí eu acho que eu aprendi um Não, mas eu pouco. entendo, sim. Isso mexe com a mente da pessoa, né? Você tá lá, você trabalha naquela casa. Você, por exemplo, desenvolve um amor enorme pelas crianças, né? Você sempre Sim, falou isso pra gente, assim, foi babá de muitas crianças. Lembra aquele japonesinho, mãe, que a senhora foi babá sim, dele? sim. Você cria um amor, né? Você tá com a criança todo dia, ela te responde, você dá banho nela, faz comida pra ela, brinca com ela. E o amor que eu digo é um amor assim que passa assim, quase ser de mãe mesmo, mesmo você não tendo aquela criança. Tinha um dos meninos que eu cuidei, ele dormia aqui mexendo no meu braço, e um dia é incrível, né, a gente falar assim, ter esse sentimento. Ele olhou para mim e falou: Val, você promete uma coisa para mim que você nunca vai me abandonar? Então é forte sempre. Você dá o seu amor, ter amor por um serzinho que você também não conhecia e não ser valorizado, né? Isso é pesado. Mas você teve boas patroas, mãe? Teve alguma Tive, casa legal, nossa, massa? tive. Eu tinha uma que, quando chegava aniversário de vocês, ela dava um jeito, ela fazia os vestidinhos, vocês tinham os vestidinhos muito bonitinhos. Na época, né, hoje em dia a meninada já anda de shortinho, de um monte de coisa, mas era aqueles vestidinhos de francesinha. Então ela já fazia o seu vestido, fazia o da Nathalie, que como vocês fazem aniversário perto, né? Ela fazia o bolo também. Tive outra aqui, presente do César, para nós, né, para a mãe, uma alegria quando a patroa tratava bem os filhos. Já que eles não podiam, muitas não deixavam nem chegar na cozinha. Ou se eu levasse para trabalhar, tinha que ficar sentadinha ali quietinho, não podia mexer em nada, não podia ir com o filho da patroa até uma porta. Se chegasse uma visita, já chamava e falava: olha, não vá com a filha da empregada. Então, quando você acha alguém que te trata legal, se gosta, né, mas é um carinho que você está recebendo. E tive uma também que chama Iana, essa eu faço questão de falar o nome dela, Minha que professora de educação física. Um beijo, Ana. é, Muito linda, né, então, mãe? muito linda, ela até te socorreu, né, num processo que aconteceu. Então, para mim, essas pessoas marcaram bem a minha vida, como as outras, né, péssimas, marcaram pior, né? Mas elas foi um amor, assim, uma doçura que a gente se comunica até hoje. É, é diferente, né? Ser tratado igual, não ter problema nenhum. Aí sim você se sente como da família, porque não tem problema se você está aqui, ela está desse lado, batendo papo, conversando, contando histórias dela, te tratando realmente como igualdade, como pessoa normal. Eu não sei, parece que empregado doméstico é visto como, somente pretos, né, negros, visto como, eu não sei nem dizer a palavra certa, sabe? Não vistos, de repente, né, mãe? Exato, né? E até o banheiro. Eu me lembro que eu sentava na bacia da patroa depois que eu lavava, deixava bonitinho, tudo brilhando. Eu sentava para ver se eu via alguma manchinha. Sempre fui exigente na limpeza. Aí você ouvia da patroa falar: olha, eu não quero que você use meu banheiro. E a gente enfiava a mão lá dentro da bacia para lavar, mas não podia usar um banheiro da patroa. Era lá do lado de fora ou do outro lado da casa. Eu não sei, né? Quais são essas restrições, por que isso?
Mas enfim, a gente lavava, né? A gente cuidava. Deixava tudo brilhando, tudo limpinho. Não que a gente fosse ficar usando 24 horas, bater lá. Dá licença que eu quero usar, não é isso, né? Mas às vezes você está num quarto, fazendo a faxina, está numa suíte, escada pra caramba, até você chegar lá no seu ponto onde você tem que chegar para ir no banheiro. Acho que não teria problema de entrar ali, fazer um xixi, usar o banheiro e sair. Mas muitas já pediam de cara, olha, o banheiro de dentro da casa não é para ser usado. Gente, eu tenho 68 anos. Se eu fosse contar todas as histórias de patroas, de maldades, é horrível, sabe? Então, é isso. Mas tô aqui, né? Firme e forte. Não, eu tava te olhando Ai, agora e pensando isso também, porque eu tenho uma historinha legal também para contar de uma dessas patroas, assim. Eu acho legal, não porque eu sou má, não é isso. É só porque um a gente pouquinho. sente na pele, né? A gente vê uma pessoa que te fez uma maldade, de repente ela tá igual você. Tinha uma que eu fui trabalhar, que essa é pesada também, que chegou na hora do almoço, demorou para servir a comida e tal. Eu ouvi o barulho na cozinha, falei, ah, então a hora do almoço chegou. Tudo bem, fui lá, passei pela cozinha. Ela falou, não é hora do almoço ainda. Eu falei, não, realmente não é. Já passou do horário do almoço. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela assim, aquelas pias, né, de granito preto, um ovinho lá no canto. Aí ela olhou para mim e falou, você não gosta de ovo? Eu falei, olha, eu não como ovo de galinha, quem dirá ovo de pato? Que a gente conhece, eu era ignorante, não tive estudo, mas eu sabia diferenciar o que era um ovo de galinha e um de pato. Eu falei para ela assim, eu vi carne na geladeira, caldeirão com carne, eu posso pegar um pedaço? Ela falou, não, essa carne é do meu cachorro. É paleta, eu faço paleta, como chama, eu faço uma carne louca com paleta que vocês enlouquecem, né, se eu fizer. Aí eu olhei assim, falei, gente, o que quero pegar um pedaço daquela carne, né, e comer. Mas não. Mas tudo bem, o tempo passou. Aí um dia eu tô andando na minha cidade onde eu moro, tal, Atibaia, procurando trabalho. Aí fui bater numa casa, uma casa simplesinha, né? Um sobradinho assim. Aí quando eu bati na porta que ela saiu, Val, é você? Lembra que ela já me... Falei, eu li assim, falei, gente, eu não acredito, né? Porque ela tinha um sítio, uma chácara, cachorros assim de raça, aquelas coisas, né? E ela saía cedo, me deixava lá sozinha para fazer a faxina. A diferença que ela teve, ela caiu o padrão de vida dela de um jeito, porque eu, né, Começou a fazer croquete, né, para mãe? onde, para onde eu fui a primeira vez, falei, gente, será que eu dou conta? E aí depois fui para uma que, tipo, rapidinho limpava, ia embora, sobradinho, 2 quartos, sala, cozinha. Mas enfim, é isso, né? A gente colhe o que planta, por isso que eu procuro plantar sempre um. É engraçado que a senhora fala isso. Eu tenho uma defesa, né, que eu faço num lugar de fala no primeiro momento, porque, né, a senhora sabe, eu fui babá daquela criança que era nossa vizinha. Depois eu trabalhei naquela casa de família que a senhora era faxineira, lembra? Lembro. E eu tive essas duas experiências, mas depois eu fui fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas. Mas eu costumo dizer do que eu ouvi da senhora, né? E eu queria que a senhora se pudesse falar um pouco sobre isso aqui agora. A senhora gostava, mãe, de fazer faxina? Assim, a senhora gostava do trabalho da senhora? A senhora tinha esse ímpeto, sabe? Porque muitas vezes eu te vi não exatamente feliz, mas você fazendo o seu trabalho com dignidade. O que pega mesmo, o que pegava eram as condições, né? Que eram Sim. muito precárias e ainda são até hoje. Então, queria que se a senhora puder falar, porque a senhora teve essa vivência, né? Assim, eu tenho um pensamento comigo. Sempre gostei de fazer o que eu faço. É tipo, sou diarista ou do lar, doméstica, esse trabalho de casa, eu sempre gostei de fazer, né? E eu tenho um pensamento comigo, independente do lugar, da casa, eu sempre gostei de fazer o melhor que eu posso. E então eu ia fazer esse meu trabalho assim com vontade. É, sempre eu falo uma coisa, independente, como eu falei, da casa, podia ser uma casa super sofisticada ou uma mais simples, eu fazia do mesmo jeito, porque eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o melhor. Tem experiências vividas também de lugar para lugar. Eu sempre trabalhei em casas
tops de linha, né, vamos dizer assim, requintada, sofisticada, servir cafezinho na bandejinha de prata, essa coisa toda. E uma vez eu estava bem ruim de trabalho, não tinha serviço nenhum, e apareceu uma mulher precisando de uma faxineira. E eu falei, vou lá, né? Só que quando eu cheguei, aí é que é um ponto que eu chego, que a gente não deve nunca se engrandecer, crescer mais que as outras pessoas, que a gente não sabe o ponto de vista, o que vai acontecer com a gente. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei à casa dessa menina, dessa mulher, era pior que a minha, no sentido de simplicidade. Eu ainda tinha cama, guarda-roupa, essas coisas arrumadinhas. A cama dela era feita com pau a pique, eu não sei o que era. Mas ela era uma ótima cozinheira, trabalhava em um restaurante, não tinha como limpar a casa dela. E eu, como faxineira, fui trabalhar para uma pessoa que eu achava que não... imagina, eu vou trabalhar para uma pessoa que tem uma hora podia chegar lá e falar, não, não vou trabalhar aqui. Mas eu fui lá, fiz o meu serviço do jeito que eu sempre fiz, nas melhores casas, entendeu? Não é porque ela tinha pior condições que a minha de moradia. Porque ela tinha uma melhor condições que a minha, que ela podia me pagar uma faxina. E eu jamais. Eu fui trabalhar para ela exatamente para comprar um bujão de gás, que eu não tinha gás nesse dia. Né? Então, eu acho que é isso. Eu gostava assim do que eu fazia, gosto. Não faço mais faxinas, graças a Deus. Né? Mas tudo que eu fazia com gosto. Sempre falei assim, é melhor a gente fazer a coisa certa do que dar explicação por que saiu errado. Então, para mim, era uma coisa que eu gostava de fazer e sabia fazer. Né? Não tinha também outro caminho. Mas que se eu tivesse, com certeza, procuraria outro. E hoje a senhora tá sendo atriz, né, mãe? Tá trabalhando na peça, tá fazendo a peça comigo. Então, Fez o filme, participou do RAM comigo também. E como que tá sendo pra senhora essa experiência de agora, com 60 a mais, mudar de profissão e também pra uma profissão que a gente conversa muito, né, mãe? E aí, esse mundo, agora há pouco tava fazendo um episódio com o Pedrinho, Pedro Henrique França, que é uma personalidade, um amigo, uma pessoa que eu amo muito. E depois que terminou, a gente ficou aqui conversando, falando como não nos sonharam, né? Não me sonharam atriz, não te sonharam atriz também. Eu digo, quando a senhora nasceu, sua mãe falou, nossa, vai ser atriz. Né? Ainda no seu caso, a tristeza do mundo. a né? tristeza no mundo. Mas agora a senhora é atriz, né, mãe? Agora a senhora fez esse… Migrou, tem sido, né? Como que a senhora se definiria, então? Hoje em dia? O que eu me definiria, como eu me definiria. Eu fico imaginando, várias vezes eu fico olhando, pensando, gente, sou eu mesmo que estou aqui, porque você acabou de falar, mãe não sonha, né? Ainda mais quando vem de condições bem simples. Eu olho, eu ainda preciso me dar umas beliscadinhas, assim, né, mas tô feliz, né, com esse caminho que tá começando, que eu não digo atriz, que eu ainda não sou, tô aprendendo, né. A vida sempre é um aprendizado, a gente acha que já fez de tudo, quando você menos espera, né, acontece coisas novas na vida. Tô feliz, né, tô indo, tô seguindo. E como que a senhora tá agora, assim? A minha mãe fez uma cirurgia do coração, né, mãe? Tem 3 meses. E foi também uma virada, né? Porque a gente tá falando dessas viradas. Do nada você… Não é que é do nada, né? Mas assim, toda uma história que tá acontecendo, né? Através que eu trouxe pra sua vida. Um pouco das artes, um lugar do atuar, né? De conversar também. Que eu acho que a nossa peça, ela tem esse poder de… representar muita gente com toda sei lá, simplicidade que eu posso ter pra falar essa frase. Não quero parecer assim uma pessoa soberba que represento as pessoas nem com vocês, nem muito menos sozinha, mas a gente tem essa volta, né, mãe, de quem assiste a nossa peça fala essa história, a história da sua mãe, a história da sua vida parece a minha, parece a da minha mãe, parece a história da minha vida. Então, do mesmo jeito que teve essa virada, vamos dizer assim, para uma coisa muito bonita, próspera e nova, também teve essa virada de um dia para o outro, a senhora amanhece com uma dor forte. E aí também foi pouco ao médico, né, mãe? Também acho importante a gente falar como pessoas negras, periféricas e pobres no Brasil têm pouco acesso
a educação, a saúde de qualidade e como isso reverbera lá na frente, né? Porque, por exemplo, se a senhora tivesse tido esse cuidado anterior, talvez Sim, tivesse visto antes, né? Como sim. foi, mãe, essa É notícia? isso. Essa parte da gente não se cuidar é muito pela falta de tempo, né? Falta de tempo, falta de um bom hospital. Você chega para marcar uma consulta, nunca consegue. Você vai deixando, vai levando, vai correndo atrás do que você acha mais importante, né? E de repente, ó, eu tive essa dor, né, em novembro, uma dor muito forte. Achei que não era nada, era rim, era não sei o que e tal, passou. De repente fui para onde? Uma cirurgia do coração. Aí eu brinco assim, né, agora, porque falo, gente, eu trabalhei, criei filhos, fiz uma casa, fiz um filme, achei que era um momento de curtir a vida também, né? Aí vem uma cirurgia dessa, mas passei por mais esta também, né? E sobre essa parte também da gente não ter acesso a nada, no sentido de educação, como você falou. Eu fui entrar, como você sabe também, no, No museu. no Museu de Ipiranga. Isso nunca me saiu da mente, porque, gente, eu nasci em São Paulo, Museu do Ipiranga ali, né, do lado de casa. Eu nunca entrei, mas eu não entrava por quê? Eu achava que eu não podia entrar naquele lugar, que era uma pessoa muito simples, muito na minha mente, né? Não tem educação, você não tem, né? Você olha assim, você passa direto. Então, quando eu me vejo dentro desses lugares hoje, me sinto muito importante, como muitas pessoas poderiam se sentir também, né? Ter coragem de entrar. Mas a gente não tem, porque se você vai entrar, já te olham com com olhos diferentes. Ou pela forma de estar vestido, ou por algum motivo. Você se constrange, você fala, não vou. Entra numa loja, mesma coisa. Te olham de cima e embaixo. É, eu já cheguei a ponto há pouco tempo atrás agora. Olha que eu já estou, né, no nível começando a melhorar. Entrei no mercado do bairro, aí fui olhar uma marca de um vinho lá, que a minha filha gosta de um vinho. Fui procurar o vinho e tal. Quando eu entrei no mercado, a pessoa já veio do meu lado. Começou a andar atrás de mim. E eu sou ariana, né? Então, aí eu já olhei assim e falei, algum problema, né? Liguei para uma amiga e fiquei, nossa, eu tô aqui há meia hora, aonde eu vou essa pessoa vai atrás, né? Dá a impressão que você entrou no mercado com uma sacola, e eu não guardo sacola de jeito nenhum em caixinha, naquelas casinhas que tem lá para guardar. Eu acho um absurdo você não poder entrar com uma sacola pendurada do lado, que acham que vão roubar, eu não sei o que que é. Então a gente se sente muito constrangido Você embaixo. comprou o vinho? Não, eu só olhei o preço e saí e fui embora. Aí eu olhei assim, fiquei horas e horas olhando. Saí dali e fui para outro lugar, porque é assim comigo. Deu certo, deu, não deu, já vou em frente. Mas é muito ruim isso, né? A gente tem que lutar. Eu teria que ficar ali, fazer de alguma forma para ele entender que eu não era, Ah, isso é o racismo, né, mãe? né? E o classismo também, né? Porque a gente às vezes fala isso, essa cara, às vezes, do fim do dia do trabalho, né? Não, eu passei por uma situação uma vez em Atibaia, foi até teu pai, uns amigos, não. Se entra num cartório, a pessoa olha assim, fala, gente, por que essa pessoa está aqui? O que ela está fazendo aqui? E teve uma época que eu precisei ir no cartório e eu trabalhava com a Iana, né? O marido dela também maravilhoso. E nesse dia tinha um amigo dele lá no sítio, eles faziam muitas festas. Era o seu Percy. E ele soube que eu precisava ir no cartório. Ele falou, Val, vai lá e me procura. Eu sou chefe maior de todos os cartórios. Só que quando eu cheguei, ele não estava. Aí eu cheguei na calça jeans desbotada, aquela carinha de coitada. Cheguei dentro do cartório, todos que estavam sentados olharam para mim, mas não deram a devida importância que deve dar para qualquer pessoa. Aí me olharam, continuaram sentado como você está aí, como está ali. E eu ali esperando alguém vir me atender. E eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Nesse meio tempo, quem entra no cartório? O doutor Percy. Ele olhou para mim e falou, Dona Val, o que a senhora está fazendo aí? Eu falei, estou esperando alguém me atender.
Ele bateu assim na mesa forte, falou: "Ô, tem uma senhora aqui esperando para ser atendida, e vocês aí não faz nada". Então aí o que que aconteceu nesse meio tempo? Eu falei: "Gente, precisou o chefe geral dos cartórios vir para poder alguém me atender? Se ele não viesse, eu ia ficar mais um tempo ali". Então são essas coisas que a gente nota a diferença. Você entra no hospital, você fica ali: "Por favor, por favor, por favor", ninguém te olha. Então você tem que dar um berro. Falar: "Gente, ó, isso aqui não é do SUS não, isso aqui a gente que paga". Eu faço isso às vezes, né. Então eu acho que é isso, né, uma falta de respeito com o ser humano, as pessoas. Ou é a cor, ou é a roupa, você não tá bem vestido, não tá, entendeu? É isso, eu acho, eu não sei. A senhora falou que a senhora é uma pessoa de muita sorte e uma pessoa de muita fé, né, mãe? Muita fé. E como que foi o seu encontro com a sua religião? Que religião a senhora pratica? Como que Ah, é seu eu acho que é meu encontro com a minha religião. Eu vou rir um pouquinho, porque acho que já foi desde criança, sem querer e sem saber, né. Que essa mulher aí que me criou, voltando nela um pouquinho atrás, ela mandava eu ir na encruzilhada, levar umas entregas na encruzilhada. Eu ia com muito medo, eu tinha o quê? Acho que uns 10 anos por aí. Eu ia com muito medo, eu falava: "Meu Deus", né, levava aqueles negócios. Ela falava: "Você leva, coloca no meio da encruzilhada e não olha para trás". Eu falava, eu era louca para olhar para trás para ver se eu ia ver alguma coisa, mas como ela falava assim, eu não olhava. Então aí tá, tudo bem, passou o tempo e tal, cresci, fiz as coisas todas que eu tinha que fazer. De repente virei kardecista, né, fiquei no Kardec 20 anos, aprendi curso de passe, escola de médiuns, sei montar uma mesa, um centro de mesa branca. Só que depois, com o tempo, fui pra Umbanda, né. Passei por um candomblé que eu não dei muito certo, né, uma mistura que eu não gostei, por erro da casa, nada de, e aí acabei indo pra Umbanda. Foi onde eu me encontrei, aprendi bastante. Bastante não, que a gente ainda tem muito que aprender. Essa mania de falar: "Eu sei, eu aprendi", isso é, cada hora a gente aprende uma coisa, né. E foi na Umbanda, com essa fé, com, eu sou filha, né, como eu sempre falo, sou filha de Ogum, com Yansan, tem uma força, assim, maravilhosa, que me acompanha, que me mostra o caminho certo. Se eu tô para cair no abismo, tem uma vozinha que vem no meu ouvido, fala: "Filha, não faz isso, segue por outro caminho". Então essa é a minha fé, e eu acho que com essa fé que eu consegui chegar aqui, passar por uma cirurgia que eu passei, né, de grandes riscos, e estar aqui com essa fé que eu tenho. Não é fácil, mas olha, tem que ter fé. Mãe, o que que é conforto pra senhora hoje em dia? Ah, eu acho que tá bem óbvio, né. Conforto para mim o que que é? É ver que eu consegui criar meus filhos, né, graças a Deus, com bastante trabalho, criá-los, cada um tem o seu caminho. Eu não pude realmente oferecer uma faculdade, alguma coisa, mas acho que cada um soube se encaixar no que gosta de fazer, no que deu certo na vida, né. Então isso para mim é um conforto, saber que cada um está, que todos estão bem, né, a parte até onde eu sei, né, que eles estão bem. E ver que eu pude chegar aqui, estar aqui, não quis mostrar nada para ninguém, quis mostrar para mim que eu seria capaz, né, que eu acho que eu não tinha que mostrar para o mundo que eu podia fazer alguma coisa, tinha que mostrar para mim. Então isso para mim é um grande conforto, eu me olhar, saber que errei bastante, acertei também um pouco, consegui chegar aqui. Hoje eu tenho a minha casa, tenho meus filhos, tenho a vida encaminhada, né. Fui lá pedir bênção a Deus, né, o Pai, voltei. Isso é o maior conforto ainda, saber que eu passei por uma cirurgia imensa, com grandes riscos, que o médico ainda disse que eu fui um grande milagre. Então tá aqui o milagre, né. Então para mim hoje eu posso dizer que é um conforto tudo que está acontecendo na minha vida. Conforto é isso para mim. Ter ido lá, pedido bênção a Deus, né, porque como diz, eu fui e voltei com esse milagre, né. Passei por ele, estou aqui e com a fé que eu tenho, uma fé assim maravilhosa que me segura, me dá força para seguir,
para não desistir. Sempre fui de ir em frente. Posso quebrar a cara, mas eu vou em frente, né? Nunca desisti. Acho que por eu nunca desistir, eu consegui estar aqui hoje, conversando com todos, com vocês, com minha filha, falando um pouco da minha vida. Acho que é isso. Eu perguntei para 8 pessoas com a senhora agora, né? São 8 convidados, convidades. Perguntei para todo mundo o que é conforto, né? Para cada um, porque essa pergunta tá em mim. E eu fiquei pensando muito nela quando eu criei a peça e depois agora aqui no podcast. E eu acho que, já que a senhora tá aqui hoje, eu posso te dizer que, daí perguntando para mim mesma, né? Respondendo sem ninguém ter perguntado, mas eu me pergunto sempre. Conforto para mim é ter a senhora Que lindo. do meu lado, Isso também é muito importante. né? Porque a gente se viu pouco, né, mãe, na vida, assim. Sim, A senhora trabalhou muito, depois eu saí muito cedo de casa. exato. E a vida é muito dinâmica, eu acho, em todas as famílias, aí sem querer entrar em muitos detalhes, mas na nossa história, nossa, minha e sua, a gente se viu pouco. Então, eu acho muito rico, uma super boa sorte poder estar aqui com a senhora agora, falando sobre conforto, né? Falando sobre esse perfume desse amaciante que a gente não tinha, né, mãe? Nada de jeito No nenhum. começo do podcast que eu fui contando como é que nasceu toda a ideia, todo esse sentimento, eu digo que foi um dispositivo para mim muito forte. Que eu acompanhava a senhora nas casas de família. Sim. E aí tinha esse cheiro nesses apartamentos, né? Um cheiro gostoso, que eu falo na peça, cheiro de gente rica. E esse perfume que a gente não tinha próximo na nossa casa, mas que a gente tem agora, né? E de como que a vida dá muita volta. E de como tem muita vida pela frente. Então, a sua história, ela me emociona porque a senhora é minha mãe. Mas eu sempre digo que mesmo que a senhora não fosse minha mãe, que a senhora fosse uma pessoa, uma amiga, com certeza é continuar, assim, me incentivando e servindo como um farol, uma luz. Porque a senhora realmente tem muita força pra dar, pra trocar. Tô muito feliz, mãe. Te amo muito. Também. Obrigada que a senhora veio. Que a gente possa fazer mais e mais temporadas, conversar mais vezes Então, sobre o conforto, sobre o que mais a gente quiser, porque a gente merece, a senhora merece. Te amo, mãe. também te amo muito, filha. E dizer também gratidão a tudo, né? Porque eu não me via nunca, jamais, num momento assim como esse. Ter uma filha assim, é uma atriz, uma pessoa maravilhosa, que lutou, que luta, que trabalha. Às vezes as pessoas olham assim na TV 2 minutinhos e falam, né? Nossa, tua filha é linda, mas não sabe o trabalho, as coisas que têm que ser feitas. Eu já participei de uma gravação com você que me deu vontade de tirar de lá de cima. Faz tempo isso, né? Ah, lembro. Então, para mim, olhar assim e ver a minha vida, deu essa virada junto com a minha força, porque eu sou aquela pessoa assim, eu não sou de ir para trás, de pensar lá, como eu sofri, minha vida foi assim, sofri, passou, tá lá para trás. Todo mundo tem que pensar assim, seguir, né? Pra frente, né, Para mãe? frente, sempre para frente, porque não adianta você ficar chorando as coisas ruins que te aconteceram. Nossa, minha vida não valeu a pena, não tem como. Se você não lutar, não buscar, como eu digo às vezes na peça, né, que eu deixei pisar em mim enquanto eu não sabia como que eu devia me defender. Mas a partir do momento que eu vi que eu podia sim, né, comecei a me defender, comecei a, de uma certa forma, cuidar dessa parte de não se deixar passar um trator em cima. E eu acho que é isso, a minha felicidade. Às vezes fico perdida no tempo, às vezes eu olhando e falo, sou eu mesmo que estou aqui, que fui para a França, fui para Paris, né? Passeei. Quando as patrulhas falaram, você vai para Aparecida? Eu falei, não, estou indo a Paris. Tá indo fazer faxina? Não, vou passar uns 10 dias com a minha filha. Isso para mim né? Porque a gente não imagina nunca, nunca, nunca uma coisa dessa. Você trabalha, de segunda a sexta, cuida dos filhos. Eu ainda tive a sorte de ter minha cabeça assim, sábado e domingo, não. De cuidar de vocês, de fazer, passear, brincar, ir pra praia, cismar assim de manhã. Vamos,
com pouco dinheiro, vocês querem sair ou querem ficar em casa? Não, quero sair. Então, já sabe que não dá para comprar nada. Mas a gente saía, passeava, né? Aquele momentozinho da gente ali. Segunda-feira eu de volta para as faxinas. E hoje, ver que eu estou aqui, que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, é um grande conforto, né? Olhar tudo à minha volta, tudo. Eu olho para as pessoas, quando eu vejo alguém reclamar perto de mim, me dá uma girice assim, porque eu falo, gente, tá ruim, mas pode melhorar. Tudo depende de nós, do nosso pensamento, da nossa vontade de chegar em algum lugar. Senão eu não tinha chegado, não tinha chego. Eu tive 3 caminhos na vida, gente. Prostituição, drogas, e o que eu escolhi para mim que foi isso aqui, ó, nessa vida. Axé. Parei muito. Gente, eu morei em lugares tensos, horríveis, que eu tinha tudo para mim desandar e desandar meus filhos. Mas não. Sei que as pessoas falam, eu não tenho como sair daqui. Ou mora com um homem há 10, 15 anos, por que você vive com ele? Ele não deixa faltar o arroz e o feijão. Gente, eu acho um absurdo. A pessoa tem que correr atrás. É que cada um tem uma força também, né, mãe? Cada um tem um momento de reagir e um como, né? A gente, às vezes, não tem como você exigir que outra pessoa tenha a mesma atitude que você, né? Apesar de que eu entendo o que você tá falando, assim. Sim. A gente tem que ir pra frente. Procurar melhorar a nossa vida. E eu tô muito feliz que a gente tá aqui, cheia de comfort em casa pra lavar nossa roupa. E quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês nesses 8 episódios. Agradecer imensamente. Eu tava com muita vontade de fazer um podcast, um videocast. E eu tenho tido essa sorte e também essa dedicação de realizar os meus sonhos. Porque o dia que eu entendi que sonhar é um direito e é também, assim, um merecimento, eu fico sonhando um monte de coisa, gente. Eu não paro, a minha cabeça não para. E eu vou atrás dos meus sonhos. Olha a mãe que eu tenho, né? Acho que tá um pouco assim, tá meio óbvio, que nem ela falou agora há pouco. E espero que tenha sido confortável, confortante pra vocês, que vocês tenham se divertido, gostado. E peço também que vocês divulguem, que vocês contem pras pessoas. Espero voltar numa segunda temporada com mais. Tem muita gente interessante no Brasil e no mundo pra gente conversar sobre o conforto, sobre histórias de conforto. Quero agradecer imensamente a Comfort, que a gente deu esse match, né? Fiz a peça, todo mundo gostou da marca, foram assistir. Acho que a gente precisa realmente de escalar. A gente falou muito esses termos do corporativo, né? Escalar a relação, escalar os desejos, porque juntos nós somos mais fortes, de verdade. Eu acredito nisso. Quero agradecer imensamente Raquel Zorzi, uma super parceira da Compasso Collab, que esteve junto desde… Eu fui lá gravar com a Didi Couto na Compasso, podcast da Didi Mais Preta. Falei, Raquel, tô cheia de vontade de fazer um podcast. Ela falou, vamos fazer, minha amiga. Do jeito que for possível, e tá sendo de um jeito lindo. Agradecer todo mundo da Compasso Collab. Agradecer aqui os meninos que estão hoje comigo na Betamax, no Rio de Janeiro. Um estúdio super gostoso, chiquérrimo aqui no Flamengo. Agradecer imensamente ao Felipe Ávila, que é esse meu parceiro, amigo, fotógrafo, chiquérrimo, tá comigo já há um tempão. E eu desejo que sigam ao nosso lado, né, mãe? Pra muito mais. E agradecer a minha mãe Yansan, que eu sou filha de Oiá. A força que eu recebo dessa orixá, dessa natureza, a força dos ventos, dos raios, das brisas leves. E dizer pra vocês que eu tô muito feliz, muito obrigada. E espero que a gente se veja em breve. Um beijo, meus amores.